figuras mais apagadas desse governo, mas que tem muita importância, né? Ele é o vice-presidente da República e ele é ministro de Estado, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, ele tem um perfil baixo. Ele é assim. Não adianta você querer que o Alckmin brilhe. Tem gente que quando entra na sala todo mundo vê, ainda que ele não abra a boca. Tem outros que só quando anunciados você percebe a presença. É o Geraldo Alckmin. Deixa de ser uma virtude. Pessoa discreta. Agora, ele é muito importante e foi quase tudo na vida. Foi vereador, foi prefeito de Pindamonhangaba, foi deputado estadual, foi deputado federal por São Paulo, foi governador de São Paulo 4 vezes. Só não foi presidente. Ele tentou 2 vezes, na primeira vez, em 2006, conseguiu um feito. Teve menos voto no segundo turno do que no primeiro. Isso nunca aconteceu. E, na segunda vez, perdeu para o Ciro Gomes e para o voto nulo. Ficou com menos de 5% dos votos, o que também foi uma surpresa para muita gente. Bom, o Geraldo Alckmin, ele participou de um evento ontem do jornal Valor Econômico e resolveu falar sobre um assunto para lá de delicado, que é a inflação. E ao falar de inflação, ele produziu 2 percepções, 2 sensações no mercado. A primeira é pelo conteúdo, uma barbaridade. O que ele falou é inacreditável, pela inconsistência, pela falta de fundamento, pela irresponsabilidade, pela irresponsabilidade. Nós vamos ouvir. A segunda é que, como ele falou algo que é absolutamente inaceitável, o que deveria ter acontecido, posto que ele é o presidente em exercício. Lula está no Japão. O dólar deveria ter explodido. A bolsa deveria ter desabado. Mas o mercado sabe que quem falou foi o Geraldo Alckmin. E isso não é bom para ele, não. Porque se o que ele falou, tamanho foi o absurdo, não repercutiu no mercado financeiro, não elimina a barbaridade dita, significa que a bola dele não está lá muito cheia. As pessoas não enxergam no Geraldo Alckmin um personagem, um player para falar não só desses assuntos, mas sobretudo desses assuntos ligados à economia. Nós temos um ponto em que o vice-presidente, presidente em exercício, ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-vereador, falou sobre inflação. Vamos ouvir porque é muito bom. O alimento é muito clima. Se eu tenho uma seca muito forte, uma alteração climática muito grande, vai subir o preço de alimento. E não adianta eu aumentar os juros, que não vai fazer chover. Então eu só vou prejudicar a economia, e no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública. Eu acho que é uma medida inteligente. E a gente realmente aumentar os juros naquilo que pode ter mais efetividade na redução da inflação. Claro que a redução da inflação é essencial, essencial. A inflação não é neutra socialmente, ela não é neutra. Ela atinge muito mais o assalariado, que tem reajuste normalmente uma vez por ano e vê todo mês, todo dia, o seu salário perder poder aquisitivo. Então, entendo sim que é uma medida que deve ser estudada pelo Banco Central brasileiro. Ele disse que o Banco Central dos Estados Unidos exclui do cálculo alimentos e energia, que ele acha que é uma medida inteligente. O que está falando o Geraldo Alckmin? E por que é um absurdo o que ele está dizendo? A inflação é o termômetro da economia. Então você coloca o seu termômetro debaixo do braço se você for um humano, ou em outros lugares, se você for um cão, um animal. Colocado o termômetro, você espera. E você vai ver o que vai acontecer. Sua temperatura vai subir ou não. Subir, eu digo, para um patamar acima do normal ou não. Você não pode, como médico, ou como paciente, como nós, né? Não podemos colocar o termômetro e chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de baixar 2 pontos. Em vez de 38,5, que eu estou com temperatura alta, bota 36,5. Aí eu não preciso tomar remédio, não preciso ir ao médico e tal. Adianta? Não adianta. A inflação, ela existe
O índice de inflação é a forma que o ser humano encontrou para medir a inflação. A inflação não é algo que você cria, que você fabrica no IBGE, que você fabrica na Fundação Getúlio Vargas, que você fabrica no seu laboratório. A inflação ela existe, é a variação dos preços. A variação dos preços acontece no mercado. O sujeito ele está vendendo ovo, varia o preço do ovo, aconteceu a inflação. Se alguém registrar ou não registrar, isso não vai mudar o fato de que o ovo vai subir de preço. Vai subir a carne, vai subir o tomate, vai subir o feijão. Aí o ser humano desenvolveu métodos para tentar medir quanto que sobe a inflação para você poder dar um balizamento na economia. Vem cá, como é que estão os preços? Estão organizados ou desorganizados? A produção, a produtividade está aumentando, não está aumentando? Em função disso, os preços estão subindo de um jeito estabanado. O que a gente pode fazer? Então surgiram os índices de inflação, que são vários os índices de inflação. Tem inflação ligada à construção civil, tem inflação ligada aos preços em geral, tem vários tipos de inflação, vários tipos de índices de inflação, né? Depende do que eu quero medir. E o Banco Central, ele pega um indicador de inflação que existe e ele recebe o mandato de reduzir aquele índice de inflação para o centro da meta, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Aí o Conselho diz, olha, a inflação tem que ser 3,5%. Não dá para ser a inflação de mentirinha. A inflação de verdade tem que ser 3,5%. É assim aqui, é assim no Banco da Inglaterra, é assim no Fed. Aí lá pelas tantas, o Geraldo Alckmin diz o seguinte, nos Estados Unidos, eles tiram o preço da energia e tiram o preço de alguns alimentos que sobem demais. Não! Eles não fazem isso. É que é o seguinte, o Banco Central, ele estuda a inflação, ele pega o índice de inflação e ele estuda o que ele chama de núcleos de inflação. Mas ele estuda, não é que ele faz um índice, ele cria estudos deles para saber o seguinte, vem cá, se eu aumentar a inflação, vai mudar o preço da gasolina? Não, não vai. Né? Se eu aumentar os juros, vai aumentar o preço do petróleo ou da gasolina? Não. Se eu aumentar os juros, vai aumentar o preço da energia? Não. Então eu preciso saber qual é o conjunto de bens e serviços que, quando eu mexo na política monetária, quando eu aumento a taxa de juros, vão ser impactados. Então ele estuda os núcleos de inflação. Mas o mandato do Banco Central do Brasil, do Fed, é de olho no índice de inflação geral, real, levar ela para o centro da meta. Nunca manipular a inflação. Veja, nós conhecemos a manipulação de inflação no passado. Regime militar manipulava a inflação. Delfim Neto admitiu isso. O ex-ministro Delfim Neto, aliás, citei ele ontem, mas por outra razão. Ele admitiu isso. Que ele criava, inundava um mercado que a FGV ia pesquisar para estabelecer o índice da época, era um índice da Fundação Getúlio Vargas. Eles inundavam o mercado com um determinado produto que estava aumentando o preço para que o preço caísse. E quando fosse apurar a inflação fosse menor. Havia outras estrepulias que o regime militar fazia. Por exemplo, oferecia crédito em abundância para um determinado setor como contrapartida para ele não aumentar preço. Manipulação. Expurgava itens, por exemplo, em 83 expurgaram o item milho ou trigo, acho que foi o trigo, que subiu demais. Tira do índice de inflação. Não pode um negócio desse. Isso é expurgo. Chegaram a fazer outras coisas, como por exemplo, mudar o índice de reajuste do salário. Porque daí os salários eram corrigidos por um índice de inflação diferente, você não tinha um aumento de inflação. Esse tipo de patifaria a gente conheceu no passado. Mas o que disse o Geraldo Alckmin agora, o que propôs o Geraldo Alckmin agora, dizendo que isso é uma política inteligente, não faz o menor sentido. É uma barbaridade. O Alckmin, ele não surpreende a gente pelas ideias que ele defende, porque é muito difícil encontrar uma ideia que ele defenda. Então é muito difícil ficar impactado pelo que ele defende. Por exemplo, ele já faz parte do folclore nacional. Porque em 2006, quando ele foi candidato a presidente da República,
e ele disputava com o Lula, naquela época ele e o Lula eram inimigos políticos, adversários políticos. Ele era do PSDB, não do PSB, para onde ele foi para poder ser vice do Lula. E ele, no governo do qual ele era vice, que era o governo Mário Covas, ele presidiu um programa ambicioso de desestatização no governo de São Paulo. No governo dele, houve privatização, concessão de rodovias. E aí, na campanha, e o governo que antecedeu o governo Lula, né, que foi eleito em 2002 e que tentava